10 tipos de pessoas que eu retiro da minha vida para torná-la muito mais tranquila e leve. E depois me contem aí nos comentários se você também tem esse tipo de gente aí no seu convívio e se você pretende retirá-la aí da sua vida. Número 1, pessoas oportunistas. Sabe aquela pessoa que só te procura quando tá precisando de alguma coisa ou quando ela tá na pior e tá precisando de você? E quando ela tá bem, ela te esquece completamente, não lembra nem da sua existência? Pois é, esse tipo de gente eu retiro total da minha vida. Eu tive um relacionamento de amizade por muito tempo e eu sou meio lerdinha, demorei pra entender o que estava acontecendo. E eu sou uma pessoa que eu sou muito altruísta, gosto muito de ajudar, então isso já é de mim. Mas aí um belo dia deu um estalo assim e eu percebi que essa pessoa ela só me buscava, só me procurava quando ela estava precisando de algo, quando ela estava na pior, mas quando ela estava bem, ela não me procurava e assim se isolava completamente. Aí quando ela surgia, era sempre para me pedir algo. E também tiveram outras situações em que eu percebi que eu estava presente e eu passei pela mesma situação onde essa pessoa não estava presente, sabe? Então, gente, a base das relações é a reciprocidade. Não adianta você estar numa relação que você só dá, que você só aconselha, que só você ajuda, que só você faz algo e não recebe nada em troca. Não existe isso. Isso não é amizade. Isso é você ser uma muleta emocional, você ser ali uma trouxa, na verdade. A verdade é essa. Eu, depois que eu entendi tudo isso, eu me senti uma absoluta trouxa nessa relação. Então, se você tem pessoas assim no seu convívio, que às vezes são até pessoas da nossa família, e que infelizmente a gente tem que se afastar. Às vezes a gente tem um bloqueio muito grande, né, de se afastar de pessoas da família, mas às vezes é necessário para você se preservar, porque, gente, não adianta a gente sempre querer que o outro esteja bem, a gente sempre olha para o outro, mas quando somos nós, a gente acaba se esquecendo e a gente se coloca cada vez mais numa posição assim de insignificância, sempre privilegiando o outro e se colocando assim como um nada. Gente, se você não se der o valor, ninguém vai dar. Então, se for necessário você se afastar, ou então diminuir o contato, ou então dar um gelo nessa pessoa, sabe? Deixa ali no WhatsApp, tranca ali a conversa, dá uma esquecida e deixa de lado, sabe? Tem momentos que a gente tem que fazer isso para o nosso próprio bem. 2, pessoas que drenam a nossa energia. Aqueles vampiros, sabe, emocionais, assim, que sugam a sua energia. Eu não sei se vocês já observaram, se vocês têm esse tipo de pessoa aí no convívio de vocês, mas, gente, eu era mais distraída antes e não percebia tanto. Sentia algo, mas eu não conectava ali a energia com a pessoa. E depois de muito observar, ler e estudar um pouco sobre isso, eu comecei a ficar mais atenta e percebi que algumas pessoas, quando chega ali próximo a mim, me deixa um pouco mais triste, mais para baixo, mais deprimida. E é assim, gente, é meio que instantâneo. Então, esse tipo de gente eu evito muito estar perto, porque é uma coisa que às vezes você tá super bem, você tá num dia feliz, você tá alegre, e chega essa pessoa e, assim, mata com a tua energia, te deixa improdutiva, te deixa pessimista, te deixa triste mesmo. Então eu evito estar com esse tipo de gente. Inclusive, aconteceu algo que eu vou contar aqui rapidinho pra vocês. Saiu eu e mais 2 amigas, nós fomos pro shopping, conversar, bater papo, tomar um café, e aí de repente chega uma quarta pessoa. Gente, tava tudo bem, o clima tava ótimo, mas quando essa pessoa chegou, o clima pesou por completo. E eu não entendi porque eu tava tão assim sem energia. Eu cheguei em casa, fiquei ali sentada no sofá, eu fiquei assim, sabe? Aí até meu marido perguntou: menino, o que é que tu tem? Você saiu aí pra se divertir, voltou, foi pior. E realmente, gente, eu voltei pior. Porque a energia dessa pessoa tava no pé. E aí acaba que contaminou, sabe, o ambiente, o que a pessoa conversa, porque normalmente quem tá com um nível de energia muito baixo, ela não fala coisas alto astral, coisas positivas, coisas alegres. Normalmente a pessoa que tá assim, ela vai falar de problemas, ela vai falar de coisas ruins, tristes, de acontecimentos que até não tem nada a ver com a vida dela, mas que é até o conteúdo que ela consome, né? É um conteúdo mais assim pra baixo. Então, esse tipo de gente eu procuro me afastar, porque assim, às vezes é tão difícil a gente se manter positiva, cada um tem seus problemas, cada um tem suas cargas emocionais, eu tenho problemas, você tem problemas, e a gente procura ali estar sempre animada para poder estar bem, mas quando você tá perto de uma pessoa assim, é muito difícil você continuar positiva. Provavelmente você vai entrar nessa vibe e vai ficar ali junto com essa pessoa numa situação que não é tão legal.
Terceiro tipo de pessoa que eu retirei da minha vida são aquelas que estão sempre ali me criticando. Mesmo que sejam aquelas críticas ali disfarçadas de elogio, sabe? Aquela pessoa que quando você chega e conta, amiga, eu vou fazer um curso que eu quero muito fazer e tal. Aí ela chega e diz assim, legal, mas amiga, será que não é muito pra você? Será que você vai dar conta? Será que você consegue? Será que, assim, não é um nível muito alto, assim, pra você? Sabe, aquela pessoa que sempre ali tá te colocando numa situação de inferioridade, é aquela pessoa que coloca dúvidas para você ficar insegura com você mesma, sabe, com dúvidas da sua própria capacidade, porque a partir do momento que você conta, né, para uma amiga sua um projeto seu, que você vai empreender, que você vai abrir uma empresa, e ela chega e diz assim, será que você vai conseguir? E você, no fundo, ali, é uma coisa nova que traz muitas dúvidas, aquilo ali vai te gerar mais, né, insegurança. Então, esse tipo de gente que tá ali sempre te dando uma alfinetadinha, às vezes é muito sutil, você não percebe tanto, mas fiquem atentas e prestem atenção se você tem gente assim na sua vida. Eu tinha e retirei. Eu simplesmente deixei de lado, parei de conviver, porque assim, a gente já tem uma vida que a gente tem tantas dúvidas, a gente duvida muito às vezes da nossa capacidade, se a gente realmente vai conseguir atingir, né, nossos objetivos. E aí você tem uma pessoa que tá toda hora ali te minando. Às vezes, gente, não é nem só amigo, às vezes é o nosso próprio companheiro, a pessoa que tá ali com você no seu dia a dia. Tem homens que são muito inseguros e eles acabam te deixando, sabe, assim, duvidando da sua capacidade. Eu tive meu primeiro relacionamento, infelizmente eu passei por isso. Ele sempre, uma vez, eu lembro como se fosse hoje, eu tava tão feliz, eu tinha começado a pagar um consórcio do meu primeiro carro, era até um consórcio de uma moto, e aí a gente pegava a carta de crédito e comprava o carro. Aí eu falei pra ele, né, eu disse assim, amor, eu vou fazer um consórcio de uma moto, porque aí eu tiro a carta de crédito e dou entrada no carro, porque também tem uns sorteios e tal. Ele olhou pra mim e disse assim, tu não tem condição de ter carro não, Karine. Tu não tem condição de ter carro não, se enxerga. Ele disse desse jeito. E aí o que foi que eu fiz? Eu como uma boa ariana, aí eu disse, fiz o consórcio, coloquei as correspondências para casa da minha mãe e ele não ficou sabendo de nada. E aí eu me separei dele, aí só depois então que ele ficou sabendo desse consórcio, mas aí pra família dele, esse carro aí foi macho que me deu. Eu adoro. Eu queria tanto ser como essa família do meu ex acha que eu sou, tipo assim, um macho olha pra mim e me dá um apartamento, aí o outro olha pra mim me dá uma casa de praia, aí o outro olha pra mim me dá um carro. Gente, pelo amor de Deus, o pessoal vive aonde, gente? Sei não. Mas enfim, já passou, né? Foi só um momento aqui de desabafo. E é isso, a gente tem que se afastar desse povo, porque esse povo aí que tá fazendo isso, ou tem inveja de você, ou ele não quer te ver bem, ou até te quer ver bem, mas nunca mais que a pessoa, né? Também tem isso. Então, assim, são pessoas realmente tóxicas que não merecem estar ao teu lado. Quarto tipo de pessoas que eu não quero perto de mim são aquelas que falam mal dos outros. Porque com certeza, quando ela não estiver comigo, ela vai estar falando mal de mim. Vocês podem observar que quem fala mal dos outros tem esse hábito. É uma postura, uma conduta. Eu acredito que a pessoa já tem esse hábito, já de forma reiterada. E aí, gente, já torna, assim, parte da pessoa. Eu acredito muito nisso e acredito que quem tem essa postura, normalmente, ela sempre enxerga o pior dos outros, ela sempre coloca aquela pessoa assim, sabe, como menos do que ela sempre tá ali pronta pra julgar as atitudes, porque é muito fácil, né, gente, ficar naquela posição de julgador. Você não tá fazendo nada, você fica ali no seu trono e fica dizendo, isso tá errado, aquilo tá errado, mas muitas vezes ela não vai lá fazer, né, o que a pessoa tá fazendo. Então, é um tipo de pessoa que realmente eu não gosto que esteja próximo a mim, porque é uma pessoa que não me agrega em nada, é uma pessoa que não me evolui, é uma pessoa que não me informa, não me traz nenhuma melhoria na minha vida, no meu ser, na minha evolução, nessa minha existência terrena, enquanto estamos aqui na Terra. Então, é uma pessoa realmente que não me agrega. E eu acredito muito que esse tipo de pessoa, quando não está comigo, ela está falando mal de mim, gente, porque já virou ali um hábito, é um comportamento ali já comum para aquela pessoa, é usual fazer isso, e a pessoa acaba que enxerga sempre o copo meio vazio, sabe? Que sempre tá dizendo, olha, ela tá fazendo isso, mas olha, aquilo ali, tá vendo aquele erro ali que ela tá cometendo? Tipo, a pessoa tá fazendo 90% e a outra vai ali nos 10% que a pessoa não conseguiu concluir e ela vai ali e mostra aquilo ali. Gente, eu acho isso tão feio, eu acho tão feio e eu não gosto desse tipo de pessoa perto de mim. Normalmente são pessoas que não evoluem, não são pessoas que
estão tentando melhorar como ser humano, elas estão ali numa bolha mental de ficar ali só olhando ali a vidinha do outro, o que é que o outro tá fazendo, o que é que tá deixando de fazer. E esse tipo de gente realmente não agrega em nada nas nossas vidas, pelo menos na minha, nada. 5, pessoas que não ficam felizes com as nossas vitórias. Gente, às vezes é uma coisa simples. Às vezes é ali você, sei lá, comprou, vamos supor aqui, um relógio. Um Apple Watch também não é tão simples assim, né? Que é caro. Mas assim, sabe quando você passa no Enem, no vestibular, quando você vai fazer uma viagem internacional, quando você compra um carro e você vai contar ali para aquela pessoa, ai amiga, eu tô tão feliz, aconteceu isso, e aquela pessoa fica, é legal, né? Porque assim, por mais que ela tente disfarçar, só se ela fosse a Glória Pires, né? Mas assim, você sente que tem um incômodo. E às vezes a gente quer se enganar, porque a gente gosta da pessoa, a gente não quer cortar aquela pessoa da nossa vida, mas observa, se você tem uma pessoa assim perto de você, conta aí uma novidade bem bacana que já tá concretizada, tá? Não conta planos, porque aí é que o negócio desanda mesmo. Então, fala aí, compartilha uma coisa boa que você viveu e observa a reação dessa pessoa. Porque, gente, fica muito na cara quando a pessoa não fica feliz por você, pelas suas conquistas. E se essa pessoa não tá feliz por você, gente, provavelmente ela não gosta muito de você. Porque a pessoa ali tem alguma coisa, uma invejinha, algum sentimentozinho ali que não é muito legal, que às vezes não é nem só por conta de você, né? Às vezes é porque a pessoa tá ali com coisas mal resolvidas ali internamente e ali se sente talvez injustiçada porque a vida não deu a ela e deu pra você, enfim, muitas coisas aí realmente precisa de terapia, muita terapia, né? Mas você não é terapeuta, se você for, eu acho que você vai cobrar por isso. E você também não é obrigada a ficar perto de uma pessoa que não deseja o seu bem. Então, esse tipo de gente, quando eu percebo perto de mim, gente, ó, corto, mas corta é rápido. Porque as coisas já são tão desafiadoras no nosso dia a dia, né? Que a gente tem que estar rodeado por pessoas que realmente gostam da gente, acreditam na gente, que torcem genuinamente pela gente. Então, assim, às vezes é bom nem falar muito os seus planos, né? Evitar um pouco, contar muito, né, coisas boas que estão acontecendo, principalmente as que não estão concluídas ainda, para poder evitar aquele, né, aquela energia pesada. Mas o ideal que eu acho que eu faço na minha vida é retirar esse tipo de gente. Quando eu identifico, eu já elimino logo. 6, pessoas que querem impor o jeito delas, a personalidade delas pra gente. Elas querem que a gente se molde ao jeito delas e que a gente perca a nossa essência, o nosso jeito de ser. Aí eu não aceito, não. Eu não tô falando daquelas pessoas que vão ali, aquela amiga que te dá uma dica, te dá um toque, sabe? Quando ela tá agregando na sua vida de alguma forma. Não tô falando dessas pessoas. Eu tô falando daquelas que tudo que você faz, ela vem e acha que o dela tá mais certo, que é melhor, que a dieta dela é mais bacana, que ela cuida do filho melhor do que você cuida do seu, a educação dela é melhor do que você dá pro seu filho, que você tem que fazer determinada coisa desse jeito, porque o jeito dela é o mais certo, sabe? Aquela pessoa chata. Percebam que essas pessoas, normalmente, elas são mais autoritárias, são manipuladoras, elas provavelmente ali podem ser narcisistas. É um tipo de pessoa que sempre tá naquela situação de superioridade e acha que você ali é um ser inferior, que sabe menos, que o jeito que você faz determinada coisa não é bom o suficiente, que ela sempre tá ali como um ser, né, supremo. Tenho paciência de jeito nenhum pra esse povo. Então percebam aí ao redor de vocês se há esse tipo de pessoa que é mais autoritária, manipuladora, narcisista, que despreza a tua experiência, as tuas preferências, tua personalidade, toda a tua bagagem. Normalmente essas pessoas ali no fundo, elas querem te manipular, elas querem que você seja ali um fantoche na mão delas. Então, esse tipo de gente eu considero tóxica e quero bem longe da minha vida. 7, pessoas que possuem uma vida muito diferente da sua ou da vida que você deseja ter. E isso é ambiente. Imagina, você quer ter uma vida mais saudável, treinar, fazer dieta, mas você está cercada por pessoas que bebem, que saem muito para baladas. E isso vai dificultar, vai tornar mais desafiador para você ter uma vida saudável, essa vida que você almeja ter. Porque, gente, vamos combinar, se você está cercada por pessoas baladeiras, que estão ali bebendo muito, né, todo final de semana estão ali enchendo a cara, e aí tem uma vida mais desregrada, fica muito mais desafiador, muito mais complexo para você atingir esse seu objetivo. Então, eu não considero essas pessoas tóxicas, mas que elas vão dificultar o seu processo do qual você almeja chegar.
que inclusive pode ser, por exemplo, você quer ali aprender sobre investimentos, sobre mentalidade financeira, aplicações, e você tá com pessoas ali totalmente desregradas, que não tem essa mentalidade, que não tem essa visão. Quando você for falar sobre isso, não, cara, eu vou guardar dinheiro, não vou sair esse final de semana, provavelmente essa pessoa vai dizer, que é isso, cara, a vida é agora, vamos lá. Vai todo mundo, vai a galera toda, cara, deixa disso, é besteira, a gente não leva nada daqui, vamos embora, vamos lá curtir. Então, vai tornar esse processo muito mais desafiador para você, porque o ambiente, ele molda o comportamento. Então, se eu quero ter um comportamento, eu procuro estar com pessoas que tenham esses hábitos para que eu seja mais fortalecida e consiga chegar nesse lugar que eu pretendo chegar. 8. Pessoas que não possuem os mesmos princípios do que os seus. E são princípios que norteiam as nossas decisões, o nosso comportamento. Vou explicar. Por exemplo, eu tenho um princípio muito forte que é honestidade, justiça, lealdade. Então, fica bem difícil eu conviver com uma pessoa que não tem esses mesmos princípios, que tá ali sempre praticando algum trambiquezinho, tá fazendo alguma coisinha, que ela até julga banal, super simples, sei lá, que ai meu Deus, se tiver alguém aqui fazendo isso. Aqui é apenas hipoteticamente falando, tá? Mas vamos supor que uma pessoa que, sei lá, é funcionário fantasma, ou então uma pessoa que ela coloca sempre estaciona ali um local que é reservado para pessoa com deficiência, que sonega alguma coisa ali, faz algo errado acolá. Torna-se muito difícil a convivência de pessoas que têm princípios muito fortes, né, como esses que eu citei anteriormente, com a pessoa que não tem esse princípio. Normalmente vai haver muito conflito, vai haver muito choque ali na convivência. Então, como eu tenho princípios muito fortes, né, que eu não vou nem citar aqui, mas se tá em choque com esse tipo de pessoa que eu tô ali no meu convívio, eu prefiro me afastar dessa pessoa para evitar esse tipo de conflitos e até, gente, a gente se irrita, né? Você que é uma pessoa muito justa, às vezes é uma coisa boba para aquela pessoa. Você que tem um princípio muito forte, independente de qual seja, fica bem mais desafiador a convivência com pessoas que fazem totalmente o oposto do que você acredita, do que você prega e do que você vive. 9. Pessoas que agem pelas tuas costas, pessoas que mentem, pessoas que omitem a verdade, aquelas que contam ali uma mentirinha aqui, outra acolá. Gente, às vezes é uma mentira boba, às vezes é algo pequeno, só que assim, isso mostra muito quem a pessoa é. E esse tipo de gente eu não gosto de ter perto de mim, porque às vezes eu já percebi que pessoas mentem por coisas tão insignificantes que eu fico pensando assim, por que essa pessoa fez isso? Eu não consigo entender, sabe? Porque normalmente essas pessoas, no futuro, elas acabam se contradizendo e aí a gente acaba descobrindo ali a mentira. E às vezes é tão desnecessário e eu realmente não entendo o porquê. Mas eu fico pensando assim, se a pessoa fez isso, né? É algo que não me traz confiança. E por isso eu prefiro não ter esse tipo de gente assim próxima a mim, porque sem confiança fica muito mais difícil a gente se relacionar. E finalmente, 10 pessoas que são muito pessimistas, reclamonas, aquelas que sempre vê o lado pior das coisas. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu já fui essa pessoa. Eu era chata, a reclamona do rolê, sabe? A que sempre olhava, eu tinha um olhar só pro que tava ruim, assim. Eu desprezava o que tava bom e olhava pro ruim. Assim, gente, na minha família eu cresci com a minha mãe, ela também tem esse perfil de reclamar bastante. Hoje ela já melhorou muito, mas eu não sei se foi da criação que eu, desde pequena, né, escutei sempre a minha mãe reclamar muito, e eu acabei, assim, enxergando isso em mim, era de forma muito automática, e eu enxerguei no dia que eu tinha 18 anos, eu já estava trabalhando em shopping, nessas lojas de shopping, e eu lembro como se fosse hoje, a gerente, ela veio me chamar para conversar, e ela falou, Karine, você reclama demais, você reclama de tudo. E nesse dia que eu percebi o quanto que eu reclamava. E mesmo consciente ali naquele momento, aos 18 anos, que eu reclamava muito, mesmo assim, eu não consegui parar de reclamar. Porque, gente, era uma coisa muito enraigada, assim, muito intrínseca. Era uma coisa muito forte em mim, essa reclamação. E eu passei muito tempo para poder conseguir quebrar esse padrão de reclamação. Hoje em dia eu tenho 46 anos, olha aí o tempo que eu levei para poder parar de reclamar, foi muito tempo. Claro que não foi agora, eu acredito que já tem uns 4 anos, mas assim, demorou muito para eu parar, assim, de reclamar, de ser reclamona. Hoje em dia, eu realmente agradeço muito e minha vida melhorou demais. Eu não vou dizer, eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu fiquei próspera. Não, mas assim, o bem-estar, sabe? Que eu sinto de conseguir realmente enxergar e agradecer pelo que eu tenho, parar de olhar para o que eu não tenho e olhar mais para tantas coisas, né? Que eu tenho, que é a vida, meus filhos, tenho alimento, tem tantas coisas
que eu parei com esse olhar, mas demorou muito, gente, demorou muito mesmo. E hoje eu estou bem mais alerta, bem mais vigilante ao meu estado. Eu fico percebendo se eu tô, assim, mais pra reclamona, e aí eu já mudo rápido. Quando eu percebo que eu tô entrando nisso, eu já consigo sair mais rápido. E também percebo bem mais quando tem pessoas à minha volta que estão ainda nesse estado de reclamação. E às vezes fica muito difícil você mudar a pessoa, porque é um processo realmente muito pessoal. A gente vai dar uma dica, dar um toque ali, mas é muito interno. Eu sei porque eu passei por isso e demorou muito para eu poder mudar essa minha configuração, sabe? Que foi muito desde a infância, que eu cresci nesse ambiente. E, gente, eu não estou culpando meus pais, cada um tem o seu processo e eu percebo que é muito individual, né? Eu demorei muito para conseguir realmente mudar e hoje eu tenho essa percepção e procuro muito agradecer, fazer caderno da gratidão, porque aqui e ali a gente vai dando uma derrapada, vai esquecendo um pouco, aí eu volto, eu digo, epa, peraí, essa fase já passou, vamos agradecer. Então, antes de até de abrir o olho de manhã, eu já agradeço ali deitada, agradeço pela minha vida, a vida dos meus filhos, da minha família, pelo dia maravilhoso que eu vou viver, que eu já estou vivendo. Então, isso foi muito importante para mim no meu processo de evolução, foi demorado. E quando eu percebo que tem pessoas assim, claro que a gente tenta falar, né, dependendo da pessoa que esteja ali na sua vida, se você também tem esse grau de intimidade para falar, mas quando a pessoa tá ali muito naquele padrão e eu vejo que eu não vou conseguir ajudar, eu prefiro me afastar, me blindar e seguir no meu processo e deixar a pessoa seguir no processo dela. Bom, gente, e o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem nos comentários se tem outros tipos de pessoas que vocês querem manter bem longe da vida de vocês. Lembrando aqui que eu não quero ser mais nem menos do que ninguém. Eu acho que cada um tá no seu processo de evolução. Eu tenho muito para aprender ainda, mas eu reconheço que nesse meu processo de evolução, enquanto eu ainda estou fraca, não estou ali 100%, eu preciso realmente me afastar de determinadas pessoas para eu conseguir alcançar meus objetivos. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.